Existe uma mentira silenciosa que a maioria das pessoas carrega durante toda a vida. Uma crença tão profunda, tão bem disfarçada de sabedoria, que quase ninguém ousa questioná-la. A crença de que uma boa vida é uma vida sem problemas. Você já parou para perceber o quanto dessa ideia governa suas escolhas? O quanto de energia você gasta tentando evitar o desconforto, contornar o conflito, fugir da dor, como se o objetivo da existência fosse chegar ao fim dela, sem ter sido muito perturbado. Hoje, vamos examinar essa ideia com cuidado. E quando terminarmos, você vai enxergar seus problemas de uma maneira que nunca mais vai conseguir desfazer. Há mais de 2000 anos, um escravo chamado Epiteto caminhava pelas ruas de Roma com uma perna permanentemente danificada. Dizem que fraturada pelo próprio Senhor, como teste de resistência. E esse homem, sem liberdade, sem propriedade, sem garantia alguma sobre o dia seguinte, tornou-se um dos filósofos mais influentes da história ocidental. Não apesar de sua condição. Por causa dela. Não porque o sofrimento seja bom em si mesmo, mas porque Epicteto descobriu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. O obstáculo não interrompe o caminho. O obstáculo é o caminho. Pense em algo que você hoje considera uma de suas maiores qualidades. Uma habilidade, uma clareza, uma forma de lidar com o mundo que você genuinamente admira em si mesmo. Agora trace essa qualidade de volta à sua origem. Quase sempre você vai encontrar uma dificuldade, uma perda, um momento em que as coisas não foram como deveriam. Isso não é coincidência. É estrutura. A vida não nos forma nos dias calmos. Nos dias calmos, nós apenas existimos. A formação acontece na resistência. E a resistência, por definição, só existe quando há algo que empurra de volta. Os gregos antigos tinham uma palavra para isso. Agon. Significa luta, mas também significa competição, esforço, tensão criativa. Para eles, o agon não era um mal a ser evitado. Era a condição necessária para que qualquer coisa de valor viesse à existência. A tragédia grega não era pessimista, era honesta. Ela dizia, a grandeza nasce do confronto. Mas aqui está onde a maioria das filosofias de autoajuda erra. Elas tentam convencê-lo de que você deve amar o sofrimento, que deve sorrir para a dor, que deve agradecer pelas dificuldades, como se fossem presentes embrulhados. Isso é um exagero sentimental. E o excesso sentimental é tão paralisante quanto o desespero. A verdade é mais sóbria, mais digna. E exatamente por isso mais poderosa. Você não precisa amar seus problemas. Você precisa aprender a olhar para eles sem fugir. Existe uma diferença fundamental entre enfrentar e suportar. Suportar é passivo, é deixar que o peso caia sobre você e simplesmente aguentar. Enfrentar é ativo, é mover-se em direção ao que é difícil, com a intenção de entendê-lo, atravessá-lo e sair diferente do outro lado. Os estoicos chamavam isso de amor fati. Amor ao destino. Não no sentido de resignação ingênua, mas no sentido de uma aceitação ativa e consciente de que o que acontece com você é o material com o qual você trabalha. É a argila. E você é o oleiro. Pense em alguém que você conhece que passou por algo devastador. Uma falência, uma doença, o fim de um relacionamento que parecia definitivo e que hoje carrega consigo uma serenidade que as pessoas ao redor não conseguem exatamente explicar. Há uma qualidade nessa pessoa que vai além da resiliência. É algo mais parecido com sabedoria encarnada, com verdade vivida. E você sabe, quando olha para ela, que essa qualidade não poderia ter chegado de outra forma. Não de um livro, não de um curso, não de uma manhã tranquila de meditação. Chegou de dentro do fogo. Agora, há algo que precisa ser dito antes de continuarmos. Não estou falando sobre glorificar o trauma. Não estou sugerindo que a dor sempre transforma para o bem, ou que basta sofrer para crescer. Isso seria uma simplificação perigosa. A dor por si só não ensina nada. O que ensina é a atenção que você traz para a dor. É a pergunta que você faz quando está no meio dela. E a pergunta não é por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta fecha portas. Ela te posiciona como vítima de uma história que ainda não terminou. A pergunta que abre é:
O que isso está me pedindo para desenvolver? Essa mudança parece pequena, mas é uma revolução interior. Se você sente que este canal tem te oferecido perspectivas que valem seu tempo, considere se inscrever e ativar as notificações. E deixe nos comentários um problema que você está enfrentando agora. Não para lamentar, mas para nomear. Porque nomear é o primeiro ato de coragem. E este espaço foi criado para exatamente isso. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo conhecido. Imperador de Roma, comandante de legiões, árbitro de impérios. E ainda assim, todas as manhãs antes de começar o dia, ele escrevia para si mesmo. Não para a posteridade, para si mesmo. Lembretes de que o poder não o tornava diferente dos outros, que a dificuldade era universal, que a grandeza não estava no trono, mas na qualidade da atenção que ele trazia para cada momento. Essas notas se tornaram os Meditações, um dos textos mais lidos na história humana. Um diário privado de um homem tentando ser digno das circunstâncias que a vida lhe impôs. E a circunstância de Marco Aurélio não era simples. Ele governou durante guerras, pestes, traições e a perda de filhos. Não era um filósofo num jardim calmo. Era um homem no centro do caos tentando todos os dias permanecer inteiro. E aqui está o que ele descobriu e que você também pode descobrir. A integridade interior não é uma conquista que você alcança uma vez. É uma prática diária, um músculo. E como todo músculo, ele só cresce quando é submetido à resistência. Vivemos numa época em que a ansiedade foi declarada epidemia. E ela é, de fato, real e debilitante para muitos. Mas há algo que raramente se diz sobre a ansiedade. Em muitos casos, ela não é um defeito do sistema nervoso. É um sinal de inteligência que ainda não encontrou um método. A ansiedade é o corpo dizendo que algo importa, que o futuro é real, que você tem consciência de que as coisas podem dar errado. Isso não é fraqueza, isso é sensibilidade. O problema não é sentir ansiedade. O problema é não saber o que fazer com ela. Os estoicos tinham uma prática chamada premeditatio malorum, a premeditação dos males. Antes de um evento importante, eles imaginavam com cuidado tudo que poderia dar errado, não para se paralisar com o medo, para retirar do medo o seu poder de surpresa, porque o medo do desconhecido é sempre maior que o medo do conhecido. Quando você nomeia o pior cenário possível, ele deixa de ser um monstro nas sombras e se torna um problema com contornos definidos. E problemas com contornos definidos podem ser enfrentados. Pense na última vez que você ficou com algo ruminando na cabeça por semanas. Aquela coisa indefinida, aquela sensação de que algo poderia desabar. Agora pense, quando você finalmente confrontou aquilo, quando teve a conversa difícil, quando abriu o extrato, quando foi ao médico, o que aconteceu com a tensão? Na maioria das vezes ela não desaparece porque o problema some. Ela desaparece porque você saiu do estado de fuga e entrou no estado de ação. E no estado de ação, você é outra pessoa. Não mais alguém que teme, mas alguém que age apesar do medo. Existe uma palavra japonesa, kintsukuroi, que descreve a arte de reparar cerâmica quebrada com ouro. A filosofia por trás da técnica é que a fratura não é algo a ser escondido, é algo a ser destacado. O objeto quebrado e reparado não é inferior ao original. É mais rico, tem história, tem profundidade que o objeto intacto não pode ter. Isso não é apenas estética, é uma cosmologia. Uma maneira de entender o que acontece a um ser humano quando ele atravessa algo que o quebra e escolhe, ainda assim, se recompor. A cicatriz não é a prova do fracasso, é a prova da sobrevivência. E há uma diferença enorme entre os dois. Mas há um último ponto, talvez o mais difícil de todos, que precisa ser dito. Transformar problemas em força não é um processo instantâneo. Não acontece no mesmo dia. Não acontece numa semana de retiro espiritual ou numa tarde de leitura intensa. Acontece lentamente, quase imperceptivelmente, da mesma forma que uma árvore cresce. Você não vê a árvore crescer. Mas um dia você olha para ela e percebe que o que era muda, agora oferece sombra. E isso exige paciência de um tipo específico. Não a paciência passiva de quem espera que as coisas melhorem,
A paciência ativa de quem continua trabalhando mesmo sem ver os resultados ainda. Quem continua sendo honesto mesmo quando a honestidade é incômoda. Quem continua se fazendo perguntas difíceis mesmo quando as respostas demoram. Sêneca escreveu uma vez: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que as coisas são difíceis. Essa frase inverte a lógica habitual de uma maneira que vale carregar. A maioria das pessoas acredita que espera por condições favoráveis para agir, que espera se sentir pronta, que espera o problema ir embora para então começar a viver com mais plenitude. Mas as condições favoráveis não precedem a ação. Elas emergem dela. A clareza não vem antes da decisão. Ela vem depois. E você provavelmente já sabe disso, não como teoria, como experiência. Há algo na sua vida, um passo que você ainda não deu, uma conversa que ainda não aconteceu, uma versão sua que ainda está esperando do outro lado de um desconforto que você ainda não escolheu atravessar. Você não precisa atravessá-lo hoje, mas precisa parar de fingir que ele não existe. Porque o problema que você evita não desaparece. Ele espera. E enquanto espera, cobra juros. Em energia, em sono, em presença, em alegria. Cada dia de fuga é um dia em que você paga sem receber nada em troca. Mas cada dia em que você se move em direção ao que é difícil, mesmo que 1 milímetro, é um dia em que você se torna, silenciosamente, um pouco mais do que era. Não mais forte no sentido de insensível, mais forte no sentido de inteiro. Mais capaz de estar presente, mais capaz de sentir sem ser destruído pelo que sente. Mais capaz de perder sem se perder. Essa é a promessa real da filosofia estoica. Não uma vida sem dor. Uma vida em que a dor não tem a última palavra. E talvez a coisa mais corajosa que um ser humano possa fazer não seja escalar montanhas, conquistar impérios ou reescrever o mundo. Talvez seja simplesmente isso. Acordar amanhã ciente de tudo que pode dar errado, de tudo que já doeu, de tudo que ainda é incerto e ainda assim escolher continuar.